Que a Itália foi unificada em 1861, vocês já sabiam. Agora vocês sabem que esse novo país acabou não conseguindo incluir na unificação uma cidade muito importante? E mais do que isso, vocês sabiam que levou quase 10 anos para que esse novo território fosse anexado ao Reino da Itália? Aqui na Itália, essa passagem é muito conhecida e está praticamente em todos os livros de história. Mas, por motivos óbvios, essa história no Brasil, ela não é muito conhecida. Eu preciso que vocês façam uma coisa pra gente. Se inscrevam no canal Roma by Rimoli. Curtam os nossos posts, comentem os nossos vídeos. Isso é muito importante pra gente. Agora vocês imaginem a seguinte situação: conseguir unificar todo um país, conquistar diversos e gigantescos territórios, mas não conseguir anexar uma cidade que está bem no meio disso tudo. É mais ou menos aquilo que a gente via nas antigas histórias em quadrinhos de Asterix e Obelix. Vocês têm, por acaso, a ideia de qual foi esse território, qual foi essa cidade que não foi anexada ao Reino da Itália durante a unificação do país? Então segurem aí que eu vou contar em detalhes essa história para todos vocês. É bem simples, na verdade. A cidade é Roma. Sim, Roma só começa a fazer parte do Reino da Itália em 1870, quase 10 anos depois da unificação da Itália. Antes disso, a banda tocava de um jeito diferente por aqui. Mais precisamente, em 20 de setembro de 1870 é que a situação mudou de fato de figura. Mas de direito, a situação só foi mudar décadas e décadas depois. Mas esse é um assunto que eu vou deixar para um outro vídeo. O mais interessante de tudo é saber como isso aconteceu, como as coisas de fato acabaram fazendo com que a data de 20 de setembro de 1870 acabasse entrando definitivamente nos livros de história da Itália. E é exatamente isso que eu vou explicar para vocês. Uma das partes envolvidas diretamente nesse processo todo é a Igreja Católica, e eu vou explicar toda a participação dela nesse processo. O Estado Papal era uma das partes independentes da Península Itálica antes da unificação do país. Antes de 1870, quem mandava em todo esse campinho era a Santa Sé, e o cabeça era óbvio, era o Papa. Em 1861, quando houve a unificação da Itália, Roma tinha todo o poder religioso e poder de Estado desse território independente, e ela resistiu bravamente ao processo de unificação, mantendo assim a sua independência. Na verdade, Roma era um território independente dentro de um país recém-proclamado também independente. É aquilo que a gente chama de enclave. Mas o Reino da Itália não desistiu, e a tomada de Roma foi algo de cinema. O Reino da Itália tomou Roma na mão grande, na força, na guerra, no sangue. Isso aconteceu de fato na famosa Batalha de Porta Pia, uma das tantas portas de Roma que eram ligadas aos muros aurelianos, todas elas com a função defensiva. O exército do Reino da Itália abriu uma brecha na Porta Pia. Foi por ali que entraram os soldados do Reino da Itália e acabaram passando e batalhando contra a guarda suíça e também contra o exército pontifício e invadiram Roma. Agora eu digo para vocês apenas algumas consequências
imediatas depois da tomada de Porta Pia. A Igreja acabou perdendo grande parte do seu poder e influência. O Papa Pio IX, depois da Batalha de Porta Pia, acabou se tornando o último Papa Rei da história. Toda a Itália e também grande parte da Europa tiveram os seus rumos e seus destinos alterados. E a Batalha de Porta Pia abriu ainda caminho para um outro evento muito importante que acabou mudando totalmente o cenário geopolítico do mundo. Mas esse assunto também é assunto para um próximo vídeo. Agora segura aí que tem alguns dados bem interessantes para passar para vocês. A Porta Pia foi construída entre 1561 e 1564 e ela substituiu a antiga porta que tinha no local que se chamava Porta Nomentana. Ela era uma das 18 portas que existiam em Roma e que eram ligadas totalmente aos muros aurelianos e que tinham uma função totalmente defensiva em relação ao centro histórico de Roma. O projeto original da Porta Pia é do famoso artista italiano Michelangelo e essa foi uma das suas últimas obras arquitetônicas. Em 1932, bem na frente da Porta Pia, foi colocado um monumento que se chama Monumento al Bersaglieri, que quer dizer mais ou menos uma tradução livre, monumento ao atirador de elite. Esse monumento é uma homenagem ao corpo de atiradores de elite que foi fundamental no processo de unificação da Itália e principalmente na Batalha de Porta Pia. Na parte interna da Porta Pia tem o imperdível Museu Histórico dei Bersaglieri, que também foi inaugurado no ano de 1932. O museu tem entrada gratuita, contém diversas relíquias, todas elas ligadas aos atiradores de elite e também conta com diversos documentos históricos. Vale muito a pena a visita. Dentro do museu, um destaque especial para o santuário, que faz uma grande homenagem ao general Alessandro La Marmora, que foi o criador do Corpo dos Atiradores de Elite. Ele lutou na Guerra da Crimeia e morreu nessa batalha no ano de 1855. O santuário também é dedicado aos mais de 100 mil homens que tombaram nesse processo de unificação da Itália. O Reino da Itália, a época da Batalha de Porta Pia, ou então a época da tomada de Roma, como também é chamado esse evento, tinha duas figuras de destaque no seu comando. O próprio rei Vittorio Emanuele II, que era responsável direto pelas ações militares do Reino da Itália. E o segundo nome de importância nesse processo todo era Giovanni Lanza, o primeiro-ministro italiano à época e também responsável por todas as decisões políticas que envolveram a tomada de Roma. E isso tudo aconteceu há pouco mais de 150 anos, historicamente falando, praticamente ontem. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês, deixa o teu comentário no vídeo, te inscreve no canal, a gente precisa fazer com que o número de inscritos do canal cresça, é só assim que a gente vai fazer com que o nosso trabalho chegue até vocês. Curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, abraços, tchau, tchau, até mais!